Olá, eu sou Guilherme Frenkel, do Grupo Rita de Cássia, e é uma grande felicidade estar aqui de volta, fazendo mais um estudo, dando mais uma contribuição sobre o entendimento que nós temos da doutrina espírita. Que nós possamos então, durante esse momento, aproveitarmos ao máximo possível essa chance magnífica que nós temos de estudo e de reflexão. Eu queria aproveitar para falar de alguns convites, trazer algumas informações. Nós temos sempre campanhas acontecendo, as informações estão acessíveis no nosso site, você pode ter mais informações em rita.org.br ou você pode procurar pelo grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas lá no Instagram, e nós colocamos todas as informações lá. Queria trazer, fazer esse convite para que você possa participar dos nossos cursos, se integrar na nossa comunidade de estudos espíritas. Vamos fazer a nossa prece, começar o nosso estudo. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre as questões 746 a 751 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a questão do assassínio. Vamos fazer a nossa prece então, para que nós possamos começar. Senhor Jesus, querido amigo, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez, buscando a Tua presença através dos nossos mentores, dos mentores de nossa casa, a fim de que possamos receber os recursos para seguirmos em nossa jornada com mais tranquilidade, com mais força. Envolve-nos em nossos esforços para melhorarmos e que possamos então, de nossa parte, iniciarmos esse nosso estudo do dia de hoje. Graças a Deus. Muito bem, então, como eu havia colocado para vocês agora há pouco, nós vamos estar falando um pouco sobre a questão do assassínio e eu escolhi o tema, o título, Vida, um Valioso Patrimônio. Como dito, as questões principais do nosso estudo estão na 746 e a 751 do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Esse é um bom ponto de partida, para a gente discutir diversas coisas, diversas responsabilidades, diversas possibilidades de atuação. Então, vamos ao nosso mergulho, aos poucos. Muito bem. Eu acho que é sempre importante a gente fazer uma demarcação, sobre a questão dos princípios básicos, como é que eles se manifestam na nossa vida, como é que de alguma forma eles embasam todo o entendimento da doutrina espírita. E começando pelos princípios básicos, eu gostaria de ressaltar a ideia de Deus, esse Deus soberanamente bom e justo, esse Deus que carrega em si uma visão de um Deus único, de um Deus onipresente, onipotente, mas que direciona nossas vidas de uma forma a atingirmos um patamar de felicidade, com critérios absolutos de bondade e de justiça. Esse é um dos princípios muito importantes dentro da doutrina espírita e que embasa uma série de reflexões. Um outro princípio muito importante em nossas reflexões é a ideia do espírito, a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, a sobrevivência dessa entidade pensante. Costumamos considerar sempre a questão da imortalidade, então pré-existíamos antes da nossa encarnação, antes de nascermos, e sobrevivemos à morte do nosso corpo físico. Essa é uma ideia muito importante dentro da doutrina, porque faz com que nós sejamos herdeiros de nós mesmos, de nossas escolhas, de nossas decisões.
Uma outra ideia que eu acho que vem junto, caminha muito junto com essa ideia do espírito imortal, é a perspectiva do destino certo. Todos nós caminhamos na direção de um único destino. Bem, outro princípio, outro conjunto de ideias, de princípios importantes que eu nomeei aqui como recursos, são os recursos que os espíritos possuem para realizar esse processo, essa jornada rumo ao destino certo. Nós contamos com a bênção da reencarnação, ou seja, essa vida que nós vivemos aqui é apenas uma das muitas vidas a que teremos acesso durante essa jornada, nessa caminhada rumo à nossa felicidade. Então nós reencarnaremos tantas vezes quanto sejam necessárias para que façamos a nossa jornada de aprendizados. Um outro recurso muito importante que está colocado pela doutrina espírita é essa ideia da pluralidade dos mundos habitados. O universo está coalhado, está lotado de mundos, e estes mundos têm condições de habitar, de serem habitados pelos espíritos nas suas mais variadas condições, o que nos traz um sentido de segurança, de justiça muito grande, porque nós acabamos nos agrupando conforme os nossos patamares evolutivos, conforme as nossas necessidades. Um outro princípio que talvez seja um dos grandes divisores em termos de pensamento de espiritualidade é essa interligação entre espírito e matéria. Esse princípio ele é muito importante para todos nós. Ele se constitui como uma ideia básica para que nós possamos caminhar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de facilidade, à medida em que nos conta do contato direto que existe entre o mundo dos espíritos e o mundo dos espíritos encarnados, o mundo material, como temos nos acostumado a falar. Essa ideia da comunicabilidade entre os planos, como enuncia Kardec, ela traz uma valiosa fonte de pesquisa para compreendermos os desdobramentos de nossas ações, de nossas escolhas depois de nossa morte, para compreendermos para onde vamos efetivamente, mas também desdobra grandes e importantes questões no que diz respeito à interação, porque nós influímos no mundo dos espíritos e os espíritos influem no nosso mundo, trazendo intervenções que podem ajudar ou atrapalhar conforme as intenções e os graus de evolução. Bem, somos espíritos imortais. Que destino certo é esse que a gente tanto fala? A doutrina espírita costuma falar que estamos numa jornada de construção da nossa felicidade. Como espíritos imortais, estamos aprendendo a sermos felizes. Essa jornada se dá através das reencarnações, muitas vezes em diversos mundos diferentes, coordenados pela bondade e pela justiça desse Deus, num processo constante que nos levará a esse estado de felicidade plena que não é possível atingir nesse grau de materialidade em que nós nos manifestamos atualmente. Então, esse é o nosso destino, Essa é nossa caminhada. E importa-nos saber sobre isso para discutir sobre o valor da vida, sobre a questão do assassínio, porque nós precisamos compreender como é que esse destino se relaciona com os processos encarnatórios que temos realizado. Vamos ao nosso mergulho. Como é que é esse processo de construção da felicidade efetivamente? Essa talvez seja uma das ideias, uma das informações mais importantes para nós ponderarmos. Nós fomos criados, tivemos um ponto de partida, nós não somos eternos
como Deus. Fomos criados pelo Criador em um determinado ponto da história do universo. E a partir desse ponto, temos constituído jornadas de crescimento, né? Que é esse ponto intermediário que está aí na nossa ilustração, né? E esse processo de crescimento nos leva a nos apropriarmos de nossa essência espiritual, ele nos leva a nos apropriarmos do entendimento sobre a lei de Deus, sobre os nossos deveres, sobre as nossas funções, e à medida em que nós caminhamos nesse processo, nós nos aproximamos desse destino que a doutrina espírita coloca como sendo uma perfeição, um estado de plenitude, de felicidade, um estado de muito conhecimento espiritual. Esse bloco, né, que eu coloquei como sendo um processo, é um bloco, na realidade, extremamente longo, que envolve diversas etapas, né? E dentro desse movimento, é importante que nós compreendamos, né, como é que se dão as nossas escolhas, como é que se dá o nosso amadurecimento espiritual, né? Como é o processo de evolução do espírito efetivamente, né? A reencarnação como oportunidade de experimentação. É o que efetivamente nos dizem os espíritos, né? Nós temos a possibilidade de, através das oportunidades encarnatórias ou reencarnatórias, né, porque nós encarnamos na primeira vez e a partir daí nós vamos reencarnando tantas vezes quanto seja necessário para atingirmos nossos objetivos. Como é, né, a reencarnação, então, ela surge como oportunidade de experimentação, né? Nós vamos podendo experimentar o mundo, experimentar as regras de funcionamento do mundo, experimentar as nossas escolhas, sentirmos as consequências dessas escolhas e, à medida em que vamos tomando essas decisões, então nós vamos amadurecendo enquanto espíritos. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha trazido, né, a questão do mundo material e do mundo espiritual, né, nesse jogo, né? E é interessante que nós pensemos como é que funciona essa ideia inicialmente, né? Na nossa origem, na nossa criação, nós não nos percebemos enquanto indivíduos. Somos princípios inteligentes e vamos rumando, né, em direção a essa plenitude espiritual. No primeiro momento em que ainda estamos inconscientes acerca de nós, eu chamei de etapa pré-hominal, que é esse primeiro quadro, né, dentro da escala de valores materiais, né? Então, enquanto princípios inteligentes, inconscientes de nossa individualidade, nós vemos, né, nós colocamos os valores materiais como sendo importantes para a sobrevivência, para a propagação de nossa espécie, né? Temos a inteligência instintiva nos impulsionando a consumirmos a matéria na medida necessária para que garantamos a perpetuação de nossa espécie, a sobrevivência de nossa vida pelo maior tempo possível. Em determinado momento, nós começamos a adentrar essa etapa, que é o segundo quadro, né, da esquerda para a direita, que eu chamei de bem versus mal, né? Nós pensamos nessa fase onde nós já nos percebemos como indivíduos, como seres, e supervalorizamos a matéria, até porque ainda não conseguimos nos perceber claramente como espíritos, principalmente nas primeiras encarnações. Nesse momento, a matéria é tudo, a percepção do espírito é de uma forma muito bruta, muito pouco lapidada, né? E nós vivemos a matéria pela matéria, mas de uma forma diferente do que fazíamos na fase pré-hominal.
Agora nós exacerbamos o uso dessa matéria. Nós nos utilizamos da matéria para saciar nossas sensações e não apenas para garantirmos a sobrevivência. Talvez alguns exemplos muito evidentes dessa constatação seja exatamente o culto à alimentação exagerada, a percepção do sexo, né, que antes servia, antes eu digo na fase pré-hominal, única e exclusivamente para a perpetuação da espécie, agora ela serve principalmente para o nosso prazer. E até desenvolvemos mecanismos, ferramentas para restringir a possibilidade de reprodução enquanto fazemos sexo, em busca das sensações, em busca do sensório, em busca do prazer. Essa é uma jornada, né? E dentro dessa jornada nós vamos experimentando e aprendendo a discernir entre as questões do bem e do mal, né? Entre as questões morais, como a doutrina espírita nos coloca. Essa fase é uma fase de aprendizado quanto à existência do bem e do mal e de discernimento, de escolha efetiva. Muito bem. Percebam que nessa escala, né, dos valores materiais, a próxima etapa, a escolha do bem, que é o próximo quadrinho laranja, né, o segundo quadrinho laranja no nosso quadro, nós já começamos a dar menos importância em relação à fase anterior. Eu aqui chutei valores, então assim, não é necessariamente a mesma importância que dávamos à fase pré-hominal. Talvez seja mais, talvez seja menos. Eu não conheço estudos que falem a respeito disso. Mas o que nós sabemos é que na fase em que nós aprendemos a discernir entre o bem e o mal, e escolhemos pelo bem, efetivamente, a matéria passa a ocupar uma preocupação menor em nossas vidas, em nossas essências. A gente já vai ver no outro slide o porquê, né? E no momento em que nós atingimos a felicidade, que é a quarta barrinha, né? A importância dos valores materiais ela é inexistente ou muito pequena, né? Nós nos utilizamos da matéria como uma ferramenta de manifestação, de expressão de nossas essências espirituais, sem que, com isso, nos deixemos apegar pelas paixões, sem que estejamos nos significando através da matéria. Ela é apenas uma ferramenta de expressão. Por isso que eu optei por não colocar como uma importância nula, mas sim como uma importância muito pequena em relação às fases de desenvolvimento do espírito, conforme a gente viu, né, as fases anteriores. Bom, vamos lá. Próximo gráfico que eu gostaria de ver com vocês, né, é a escala dos valores morais, né? Essa escala, ela também é muito interessante. Eu mantive as mesmas fases do gráfico anterior, ou seja, o pré-hominal, o momento da escolha, né, do discernimento entre o bem e o mal, a escolha pelo bem e, posteriormente, esse contexto da felicidade. Reparem que nesse movimento a jornada é inversa, né? Ela é bem diferente do que nós estávamos vendo. Na fase pré-hominal, nós caminhávamos sem escolhas morais. Nós éramos o princípio inteligente jogado em contato com a matéria, aumentando a nossa capacidade de inteligência, desenvolvendo a inteligência primitiva chamada instinto, e não éramos movidos pelas escolhas morais. As decisões morais começam a ser realizadas no momento em que nós assumimos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, e nos responsabilizamos por essas escolhas. No momento em que começamos a discernir entre o bem e o mal,
né, e somos conduzidos à escolha do bem. Então, na fase do bem versus o mal, lembram? A matéria predominava. Então, os valores morais têm uma importância menor. Nós queremos usufruir da matéria, do sensório, dos prazeres. À medida em que nós avançamos, né, essa escala ela vai crescendo e os valores morais se tornam cada vez mais importantes, cada vez mais essenciais, até o momento em que atingem o grau máximo de possibilidade para um espírito, né? E isso nos garante um estado de felicidade. Mas dentro desse contexto em que somos espíritos imortais, que estamos encarnados, que estamos nos movimentando através das reencarnações, tentando aprender a discernir entre o bem e o mal e fazer a escolha pelos valores do bem. Nesse cenário onde ainda nos confundimos muito, nos atrapalhamos muito com as escolhas materiais, como é que nós fazemos essa movimentação, né? Qual seria o bem mais precioso nesse contexto? Nesse processo, a vida é sagrada oportunidade de crescimento, né? Essa é uma das informações que os espíritos nos trazem nesse processo, né? A vida como bem precioso, como o que é de mais importante. Construímos os instintos, inclusive, neste sentido de resguardarmos a vida ao máximo possível, né? Nos mantermos vivos pelo maior tempo possível, porque é exatamente ao longo da vida material enquanto encarnados que nós vamos aprendendo o que precisamos. A vida, ela nos garante a possibilidade de experimentarmos e através da experimentação nós vamos desenvolvendo nosso conhecimento. Nós vamos aprendendo sobre nós mesmos, sobre as leis de funcionamento do universo, sobre a nossa integração com todo esse movimento. Tudo que nos acontece nesse contexto apoia esse crescimento. A vida, repleta com suas dores e com suas alegrias, trazem oportunidades únicas de crescimento. E esse talvez seja um dos princípios mais difíceis para nós compreendermos, porque quando olhamos apenas sob o ponto de vista material, considerarmos a vida com muitas dores, com muitos dissabores, torna-se muito difícil. Apenas quando trazemos para o nosso pensamento a ideia da vida futura, que é proposta por Jesus, da imortalidade da alma, quando começamos a tentar ressignificar a nossa existência para além das fronteiras materiais, é que começamos a compreender melhor o porquê de determinadas dores, o porquê de determinadas alegrias. Vamos entendendo todos os conceitos que se constroem através destas experimentações, que muitas vezes, no contexto de discernimento entre o bem e o mal, surgem como consequências que nos provocam a entendermos a lei de causa e efeito, né? Dentro dessa movimentação, né, é que a gente começa a discutir um pouco sobre a questão, né, do assassínio propriamente dito. Perder a vida é perder valiosa oportunidade de experimentação e de crescimento, né? Provas, expiações e missões se concretizam através de nossa vida, através da vida, através da encarnação. É através da vida, então, que nós vamos tendo a oportunidade de experimentar e de crescer. Esse dado ele é muito importante para que nós pensemos, né? Matar, portanto,
é privar o outro de valiosa oportunidade de experimentação e de crescimento. Reparem, pensamos aqui sobre um outro contexto muito importante. Inicialmente pensamos, né, na perda da vida como sendo a privação da oportunidade de crescimento. Agora começamos a pensar no ato de quem priva o outro da oportunidade de crescimento, né? Matar é retirar do outro essa valiosa oportunidade. É como se estivéssemos roubando dele a chance de se desenvolver, ou pelo menos como se estivéssemos retardando o seu processo de crescimento, né? É claro, e o espírito Miramês trabalha muito bem isso, é claro que nesse movimento ninguém é morto, ninguém é privado de sua vida por um ato de injustiça, porque Deus é bondade e é justiça. Lembra dos conceitos que trouxemos no início? Pois é. Nós somos privados da oportunidade encarnatória como consequência de nossa imperfeição, de nossa necessidade de aprendizado, dos erros que cometemos, das oportunidades que privamos, das situações em que nós mesmos nos colocamos, negando a necessidade de melhoramento contínuo muitas vezes, né? Essa ideia ela é muito importante, né? E Miramês, no livro Filosofia Espírita, no capítulo 15, ele traz essa ideia, trabalhando a primeira questão de nosso escopo de estudo, né? Ele diz assim: não há erro nos fatos que ocorrem no mundo inteiro. Deus somente permite o que deve acontecer. Entendendo que o que deve acontecer, na realidade, são as consequências de nossas escolhas, de nossas ações, para que nós possamos nos aprimorar nessa jornada. O que deve acontecer, né? E aí ele segue um pouco mais à frente nesse texto. Com o espírito extraindo do fato lições preciosas, ou seja, não é o fato propriamente dito que importa, e sim as lições que nós podemos recolher com estes fatos que nos atingiram. O que é que eu faço a partir do momento em que tive minha oportunidade encarnatória reduzida pela ação do assassínio, né? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. É a mesma ideia dita em uma outra obra, o Livro dos Espíritos, na questão 536. Né? Essa ideia de que a pessoa que é assassinada é uma vítima, né? Era um inocente que perdeu a vida, talvez nesta encarnação não tenha feito por onde ser vítima de um assassinato, mas é importante, como somos herdeiros de nós mesmos, considerarmos nesse contexto que nossas escolhas nas encarnações anteriores trazem para a nossa vida atual consequências estas que visam nos nortear no nosso processo de aprimoramento espiritual, de desenvolvimento de nossas capacidades espirituais. De vez em quando, repetimos essa resposta para que possamos sentir que Deus não se encontra fora dos acontecimentos como afirmam outras religiões, entregando esses acontecimentos a Satanás, criação dos próprios homens. Essa fala eu quis trazer, ela está nesse texto do Miramês, no Filosofia Espírita, e eu acho que ela é muito importante para todos nós, para nossa reflexão,
porque muitas vezes, né, nós pensamos que há um conflito entre Deus e Satanás. Muitas vezes nós nos negamos a compreender essa sabedoria divina que coordena, que conduz o nosso processo evolutivo. Então, Deus no comando sempre, né? Ele está sempre presente, orquestrando através das leis naturais as oportunidades de crescimento, de aprimoramento que nós temos. Tudo que acontece, portanto, apoia o nosso crescimento. Esse processo em que estamos inseridos atualmente, onde contamos com a ideia do livre-arbítrio e a responsabilidade de nossas escolhas. Temos a liberdade de escolher e arcamos com a responsabilidade proporcional ao nosso desenvolvimento sobre as nossas escolhas. E à medida em que vamos arcando com estas responsabilidades para o bem e para o mal, nós vamos aos poucos aprendendo a discernir e nos mobilizando a fazermos as escolhas necessárias. Nesse contexto, portanto, é importante que a gente pense, né, que o assassínio surgiu na nossa história como uma ferramenta de defesa de nossos clãs, de defesa de nossa propriedade, de defesa de nossa vida, né? Como uma ferramenta dos povos, dos espíritos primitivos, para resguardarem, né, talvez até muito próximo de uma resposta instintiva, para resguardarem aquilo que era importante para a manutenção da vida. Mas, à medida em que nós temos nos desenvolvido, à medida em que nós temos crescido, é importante ressignificarmos essa ideia. E aí, dentro desse capítulo 32 do Filosofia Espírita, no versículo 15, no volume 15, né, Miramês nos traz então algumas ideias muito importantes, né? Ele nos diz que o assassínio, ele é uma construção social em que todos são responsáveis. Uma construção social em que todos são responsáveis, ou seja, não é apenas o assassino que é responsável e que arca com as consequências do assassinato. É importante nós percebermos que o assassino, muitas vezes, ele está respondendo a construções sociais, ele está respondendo a pressões sociais, ele está dentro de um fluxo de comportamento que foi cunhado pela história humana ao longo do tempo. E muitas vezes ele está respondendo a falas, a sentimentos conturbados que não são apenas construções dele, e sim construções coletivas. As culturas do cancelamento, a própria ideia da pena de morte, a facilidade com que nós desprezamos as pessoas, com que nós não valorizamos as pessoas, são todos contextos que fazem com que nós reflitamos de uma forma mais ampla sobre essa questão do assassínio, né? Somos então, essa é uma construção social que temos feito desde os primórdios, quando saímos da fase pré-hominal e estávamos habituados a sobreviver a qualquer custo, mesmo que tivéssemos que atacar e matar para isso, né? Até o tempo presente, em que construímos as mais diversas camadas, né, desse pensamento, dessa forma de agir em sociedade. É bom que nos lembremos que os pensamentos inferiores matam, nos diz Miramês. Os nossos vícios matam, os nossos vícios aprisionam, os nossos vícios tiram a esperança, a nossa esperança e a esperança do outro, que muitas vezes é alvo de nossas viciações. Que a palavra em desencontro com a verdade mata, ou seja, a mentira, né, o descompasso com a verdade divina, o descompasso com o que há de belo, de pleno, de puro,
nos conduz a ações que matam. Nos diz ainda Miramês que os sentimentos contrários ao amor matam, ou seja, os sentimentos do egoísmo, os sentimentos do orgulho, com todas as suas derivativas, com todas as suas variações, nos levam muitas vezes a ações que priorizam muito mais a matéria do que as dimensões morais, do que o espírito, do que a nossa realidade espiritual e a realidade espiritual do outro, né? E aí, nesse sentido, né, como melhorar esse processo que a gente tem, que a gente veio apresentando, esse processo de aprimoramento, como caminhar de uma forma mais rápida, mais ágil, na direção da felicidade que nós tanto almejamos. Essa talvez seja a grande pergunta, né? A pergunta que já não pode mais ser a pergunta de $1 milhão, porque esses seriam valores materiais, mas sim a pergunta da felicidade espiritual, né? Mais valores morais e menos valores materiais, mais prioridade no bem, né? Que podemos fazer e mais responsabilidade diante de nossas escolhas. Talvez essas ideias, de certa forma, nos provoquem, né, a caminharmos com mais facilidade, com mais integridade rumo à felicidade que tanto almejamos, né? Buscarmos valorizar mais as questões morais, as questões éticas, refletirmos sobre as nossas escolhas materiais, entendendo que são escolhas transitórias necessárias, mas que não nos significarão como espíritos imortais que somos, né? E aí, nesse sentido, ao fazermos esse peso entre os valores morais e os valores espirituais, entre a vida material e a vida espiritual, que possamos dar mais prioridade ao bem que pudermos fazer, que possamos cada vez mais realizarmos essas ações e refletirmos sobre a responsabilidade dessas ações para a melhoria do mundo, né? Essa é talvez uma das grandes ferramentas para tornar esse processo evolutivo mais eficiente. E aí nos diz Miramês: não rejeitemos o Cristo, que constantemente bate em nossas portas a nos convidar para a grande transformação interior. Não rejeitarmos o Cristo, o que será que isso significa, né? Significa acolher a sua mensagem moralizante, significa refletirmos sobre a possibilidade do bem, significa nos abrirmos para a ideia do perdão, para a ideia do amor, né? Continua Miramês: é muito bom conhecer o Evangelho, ciência divina, porém, só completamos a libertação total de onde estamos presos, ou seja, só acessamos essa plenitude, essa felicidade espiritual que almejamos pela vivência dos preceitos que estão contidos nesse Evangelho, né? Esses preceitos que estão ali no Evangelho são a chave para a construção de uma vida mais feliz, que utiliza a matéria, mas que não se aprisiona a ela, né? A pergunta 751, ela também trabalha essa ideia, dizendo assim: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Repetindo, né, essa ideia que Miramês nos trouxe, né, essa ideia, né, que os espíritos já traziam para Kardec lá através da questão 751. Não basta saber em inteligência, é preciso
que nós tenhamos as nossas ações e os nossos sentimentos dirigidos conforme esse conhecimento adquirido. É necessário que tenhamos a prática do Evangelho na ponta dos dedos, na ponta da língua, né? À medida em que desenvolvemos essas habilidades, nós vamos percebendo as múltiplas facetas do assassínio e suas responsabilidades e vamos agindo cada vez mais para eliminar essa ferramenta do nosso rol de possibilidades de atuação, né? Então, que nós possamos, a cada momento de nossa jornada, que nós possamos, a cada estado dessa nossa caminhada, trilharmos com mais consciência, com mais responsabilidade, com mais empenho, refletindo sobre as mais variadas facetas que o assassínio assume em nossas existências. Hoje lidamos com os assassínios virtuais, hoje lidamos com as culturas do cancelamento, ainda lidamos com os assassinatos das mais variadas formas e muitas vezes ainda precisamos do assassinato como uma forma de resguardarmos a nossa própria existência. Muitas vezes somos compelidos pelos nossos superiores a guerrearmos e a matarmos por falta de escolha. E a lei de Deus leva todas essas questões em consideração. Mas é importante nos questionarmos se já temos condições de fazermos escolhas diferentes destas que temos feito. Que nós possamos investir cada vez mais no bem, que possamos investir cada vez mais nos valores da vida, da paz, da luz, para que assim possamos caminhar juntos, sem que precisemos ainda utilizar essas legendas de assassinos e assassinados, de matadores e mortos, para que possamos utilizar com mais frequência a ideia de irmãos em Deus, irmãos amorosos que muito se respeitam e que investem uns nos outros para o crescimento mútuo nesse grande processo que nos levará à felicidade. Vamos fazer a nossa prece então para encerrar a nossa reflexão de hoje. Que nesse momento, tocados pela mensagem do Cristo, pela prática do bem, pela necessidade do perdão, possamos sentir, Senhor Jesus, a Tua presença em nossas casas, em nossos lares, que possamos seguir em frente, mobilizados pelo Teu convite de fazermos todo o bem possível em todas as situações. Envolve-nos e inspira-nos a seguirmos, Mestre querido, neste trabalho de desenvolvimento de nossas competências espirituais, de revisão de nossas escalas de valores, de abertura de nossos peitos para recebermos aquele que sofre entre nós. Se conosco e que possamos, em nome de Deus, nosso Pai, encerrarmos a nossa reflexão de hoje. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Paz e bem a todos.